Fala galera, professor Juarez aqui para mais uma aula de geografia e a gente vai continuar falando sobre o continente americano, agora focando, nos aspectos naturais, que a gente já tinha até falado algumas coisas em relação a isso. Principalmente a questão da extensão territorial que a América tem, tá? A América tem uma grande extensão norte-sul, e isso vai fazer com que as formações, vegetais, o clima, o solo, o relevo, ele seja completamente diferente em todas essas áreas, beleza? Então, saber dessas características faz com que a gente entenda como os povos foram ocupando esses territórios, porque essa diferenciação ela é essencial para isso, tá? Um clima favorável, ele acaba sendo mais adepto e as pessoas acabam ocupando mais. Um solo mais fértil faz com que no passado essa área seja mais vantajosa. Então tudo isso vai estar em pauta agora, beleza? Começando pelo relevo. Olha que coisa interessante, galera. A América, ela, como nós falamos, é extensão muito grande, né? A gente está destacando isso o tempo inteiro, então se você errar isso, você vai ver só. A gente está falando que é um continente que vai ter uma grande quantidade de relevos diferentes. A gente tem, por exemplo, montanhas, a gente tem planaltos, a gente tem planícies, a gente tem áreas de depressão, a gente tem áreas costeiras, em ambas as partes da América, e isso tem que ficar muito bem guardado, muito bem estabelecido para vocês. Que é o quê? Que na parte mais a oeste da América, ou seja, essa partezinha, passei direto, essa partezinha aqui, essa partezinha aqui, isso aqui, tá mais a oeste da América. Essa parte mais a oeste da América, seja ela na parte norte ou no sul, tá? É uma parte que vai apresentar as maiores altitudes do continente. Aí tu vai falar, professor, mas por quê? Por que apresenta maior altitude? O que tem isso a ver com alguma coisa? Então, apresenta a maior altitude porque nessa área do continente, tá? A gente vai ter contato de placas tectônicas. E desse contato de placas tectônicas, placas que são convergentes, tá? A gente vai ter a formação dessas montanhas nessa parte mais a oeste das Américas, tá? Por isso que se forma desde o norte até o sul, pegando as maiores altitudes ali no sul, na cordilheira que nós chamamos de Cordilheira dos Andes, tá bom? Nas Américas, a gente chama... Nas Américas não, Na parte norte das Américas, a gente chama de montanhas rochosas, ou Rocky Mountains, para quem entende o inglês fluente, beleza? As montanhas rochosas cumprem esse papel, E a gente tem aqui os Andes também cumprindo esse papel, beleza? É importante saber e lembrar que posterior a essas montanhas, a parte mais interna do continente, a parte mais central do continente, ela vai ser bem característica as áreas de planícies, tá? E algumas áreas de planaltos, tranquilo? Então a parte mais central desse continente vai ser dotada de planícies e planaltos, tranquilo? Com a parte litorânea, seja ela do oeste, que é o Oceano Pacífico, seja ela do leste, que é o Oceano Atlântico, nós temos planícies costeiras percorrendo todo o continente, tá bom? Então nós temos uma grande variedade de relevo dentro das Américas, tá bom? Quando nós falamos do clima, essa variação ela vai depender muito daquela ideia que nós falamos de grande extensão norte-sul, tá? Essa grande extensão norte-sul, ela vai ser importante pelo seguinte, quando a gente fala dessa variação latitudinal, a gente vai falar sobre as diferentes linhas imaginárias da Terra. E essas diferentes linhas imaginárias da Terra colocam a gente em diferentes zonas climáticas do planeta. Nós estamos desde as zonas que são temperadas, até as zonas que são tropicais e equatoriais, até as zonas que são polares. Então, a América ela vai ter uma gigantesca diversidade de climas. Vamos falar um pouquinho deles? Por exemplo, indo do norte até o sul, tá? A gente vai falar que nessa parte mais ao norte, nós temos um clima chamado de clima polar. Mas por que o clima polar? Porque nós vamos estar sendo cortados ali no extremo norte pelo círculo polar ártico, tá? Isso vai trazer uma característica de baixíssimas médias térmicas que estão abaixo de menos 10 graus, por exemplo. Tranquilo? Então, o extremo norte das Américas é muito frio, beleza? Quando nós falamos sobre a parte que está um pouco abaixo desse círculo polar ártico, nós vamos falar sobre o clima frio tradicional, tá? Um clima que vai ser
com duas estações bem definidas. Nós temos um verão que é um pouco mais quente, né? A gente consegue chegar ali a uns 10 graus Celsius durante o verão, mas que o período do inverno é também abaixo de zero, tá? É ali pegando a região principalmente do Canadá, como vocês podem ver, tá? Nós temos também climas considerados de frio de montanha. Lembra, nós não falamos do relevo muito acidentado na região mais a oeste? Então, a gente vai ter o frio de montanha nesses espaços, tá? Dentro do território, mais ao norte ali, entre o Trópico de Câncer e entre o Círculo Polar Ártico, nós vamos ter alguns climas, né, que são um pouco mais favoráveis à vida, que são um pouco mais amenos, que são as faixas do território chamadas de temperadas, tá? Nós temos climas que são bons para a vida ali, beleza? Além de muitas áreas desérticas espalhadas pelaquela fração do território. Áreas desérticas e de semiárido, tranquilo? Quando a gente chega na fração mais próxima à linha do Equador, galera, aí é importante destacar os climas que são mais quentes no continente. Nós vamos falar que nós temos o clima tropical, tá? E o clima subtropical, que são os mais quentes do continente, que nós vamos encontrar próximos à linha do Equador, tá? Então, se alguém falar que a região norte, a região nordeste do Brasil vai apresentar um inverno parecido com o hemisfério norte do planeta, isso aí vai estar errado, tá bom? Porque elas estão próximas à linha do Equador, e próxima à linha do Equador nós temos a maior incidência de radiação solar, fazendo com que seja basicamente verão durante todo o ano. Vocês estão vendo aqui, olha só. A gente está chegando no inverno. Como é que eu tô aqui? Como é que eu tô aqui? Olha aqui minha camisa. Eu tô suado, porque tá um calor do cão aqui onde eu tô gravando, beleza? É isso que acontece quando a gente está em uma fração do território, que é uma fração de clima tropical. Show? Suave? Vamos seguir? Uma coisa importante. O clima está diretamente ligado à vegetação, que é o que a gente vai ver agora, beleza? Então, onde tem clima frio, a vegetação vai ter mais ou menos condição? Menos. Então, ela vai ser uma vegetação bem exuberante? Vamos ver. Acho que não, né? Mas vamos ver. Olha só, as vegetações também dentro do território da América são muito diferentes. A gente vai ter uma grande variação de vegetações, tá? Indo da tundra, que é lá no extremo norte, até as grandes florestas equatoriais que nós temos próximos à linha do Equador. Olha aí, de novo, a floresta equatorial, próxima à linha do Equador, porque tem muita radiação solar e porque tem muita chuva. Vamos falar um pouquinho mais sobre cada uma delas, tá? Então nós temos na América tundras, a gente já vai mostrar o que é uma tundra. Nós temos taigas ou florestas boreais. Nós temos vegetação de savana, né, que nós chamamos de cerrado aqui no território brasileiro. Nós temos áreas desérticas, nós temos florestas exuberantes. Então nós temos uma grande variação nas Américas das características vegetais, tá? Por exemplo, olha só, galera, lá no norte, naqueles climas mais frios, tá? A gente está habituado a ver o que a gente chama de floresta de coníferas, ou então de floresta boreal, ou então de taiga, tá? O que é a taiga dessa floresta de coníferas, galera? Ela vai ser aquela floresta que é feita de pinheiros, né, daquela árvore de Natal, tá? Então você tem uma floresta de árvores de Natal, que é esse ambiente que nós vamos chamar de taiga, um ambiente mais frio. Vocês chamam ele a montanha com gelinho, coisa linda, maravilhosa, que a gente não tem no Brasil, inclusive, tá? Quando a gente fala da parte que está temperada, da parte que os climas são mais amenos, nós vamos falar daquela música do Sandy Júnior, que as folhas caem no quintal, só não caem no meu... Enfim. A floresta temperada, galera, vai ser uma floresta que ela vai apresentar as características a partir das estações do ano, porque as estações do ano, elas são muito bem definidas. Nós temos um verão bem definido, uma primavera bem definida, um outono bem definido e um inverno bem definido. É aquela vegetação que muda de cor, que fica, olha só, que fica vermelhinha, que fica amarelada e que as folhas caem no chão e que as folhas ficam no chão, beleza? A gente perde essas folhas ao longo das estações do ano, tá? Principalmente do outono para o inverno. A gente vê aqui, ó, pradarias, que tem algumas regiões que vocês vão depois identificar melhor no mapa, tá? As pradarias são formadas principalmente por herbáceas e por gramíneas, tá? A região ali central dos Estados Unidos vai ter muita dessa característica, tá? E o sul do Brasil também tem. Lá no sul do Brasil, que tem um clima um pouco mais frio, beleza? Comparado com o resto do país, a gente vai ter essa característica de ter as pradarias, tá bom? Que são
basicamente vegetações rasteiras. Você não vê muitas árvores, você não vê muitos arbustos, beleza? Então, é uma vegetação mais rasteira, boa para o pasto, por exemplo, tá? Aqui embaixo, a gente fala de savana, que vai estar caracterizada para a gente como o nosso cerrado, tá? Algumas pessoas até associam a caatinga também como uma vegetação de savana, que vai ser uma vegetação habituada a um ambiente mais seco durante um grande período de tempo. Por isso que as árvores, elas são poucas, elas são bem espaçadas e elas acabam tendo o tronco retorcido. Por que o tronco é retorcido? Porque ela não consegue crescer muito, se desenvolver muito, e ela tem um tronco muito sólido, né, com casca muito grossa, para poder perder pouca água para o ambiente, beleza? Isso vai estar diretamente associado a quem também? Ao clima. Show? Aqui a gente vê os dois extremos da América. Quais são os dois extremos da América? Primeiro, a tundra. Galera, a tundra é um bioma que tem uma baixíssima temperatura, então o crescimento de vegetação ali é muito pequeno, tá? Principalmente voltado ali para gramíneas, musgos e líquens, beleza? Por conta do clima muito frio, beleza? Vocês viram lá que o verão quase não existe, quase não acontece, então ter água líquida é muito raro, beleza? Então a planta não cresce com grande significado, tá? Diferente do que a gente tem aqui. Olha só, nós temos a floresta tropical e equatorial. Galera, floresta tropical e equatorial é exuberante, uma grande biodiversidade, e isso só vai ser possível graças à radiação solar, graças ao calor que esses lugares vão ter, e isso vai gerar uma grande quantidade de água, tá? E essa água vai fazer com que essa vegetação consiga crescer bem, essa temperatura vai ser agradável para a vegetação, nós vamos ter exuberantes florestas nessa região mais próxima à linha do Equador. Show? Então, galera, por hoje é só. A gente falou um pouquinho dos aspectos físicos, a gente continua aí as nossas aulas, né, virtuais, nossos encontros, e a gente se fala depois. Beijão, uma ótima semana para vocês.